Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, sou o Guilherme Nogueira. Hoje a gente está aqui para mais uma live falando sobre medicina tradicional chinesa e também fazendo uma ponte, né? Trazendo essas ideias e teorias milenares da MTC para os nossos dias atuais, para que a gente consiga entender como usar essas ferramentas, né? Ou como entender essas ferramentas através de uma visão mais atual de todo esse processo, tá bom? Então bora lá, vamos começar a destrinchar um pouquinho o tema da nossa live de hoje, né? Eu vou falar sobre os fatores patogênicos internos e externos. Na visão da medicina chinesa, os fatores patogênicos são aqueles fatores que causam, né, potencialmente aí causam desequilíbrios, né, ou podem causar desequilíbrios energéticos no nosso corpo. Então, para o chinês, esses fatores, né, potenciais fatores aí de desequilíbrios do nosso organismo, é óbvio que eles vão ter uma relação direta com a condição da pessoa, né? Então, a gente está falando assim, ok, né, o frio ele pode invadir, assim, tá frio demais no ambiente em que eu estou, e ele pode penetrar no meu corpo e causar desequilíbrio, sim. Né? Mas ele só vai conseguir fazer esse aprofundamento, ele só vai conseguir penetrar no nosso organismo a partir do momento que o nosso corpo já não está mais bem o suficiente para manter esse frio lá fora. Né? Então, mesmo esses desequilíbrios tidos aí como externos, que tem muito a ver com os fatores climáticos, a gente vai destrinchar todos eles aqui hoje, tem a ver com essa questão do, ele só invade porque eu deixei a porta aberta, porque eu vacilei, porque eu não estou conseguindo manter ele fora. Do ponto de vista da MTC, os desequilíbrios têm a ver com a energia, que não circula de forma adequada. Ou porque ficou acumulada em algum ponto, ou porque ela sumiu literalmente, está vazio, está sem energia nenhuma. Né? Os tais dos excessos e das deficiências, as estagnações, tá? Tudo tem a ver um pouco com a movimentação do Qi, dessa energia que flui através do nosso corpo, segundo os chineses, para todos os lados, né? Mas existem algumas vias de acesso que são mais utilizadas, aí, que são os meridianos, os canais de energia. Tá? Então, todo esse fluxo está acontecendo constantemente no nosso corpo, e se ele tiver qualquer tipo de intervenção, seja externa, seja interna, ele pode causar na gente, né, nós, nos seres, não só seres humanos, né, mas todos os tipos de seres, ele pode causar desequilíbrios, e esses desequilíbrios podem levar a questões cada vez mais profundas. Se eu levo isso muito adiante, se eu vou tocando esse barco sem muita precaução, assim, eu vou passando, vou enfrentando os desafios sem me preparar, sem me prevenir, ele pode causar danos seríssimos ao nosso corpo, inclusive a própria morte. Tá? É óbvio que antigamente isso era um pouco mais comum, digamos assim, né? A pessoa estava negligenciando um pouco a saúde dela e ela morria muitas vezes por bobeira, assim, por questões bem simples, né? Por questões ali de um dia a dia, muitas vezes mal organizado. Hoje em dia é um pouco mais difícil a gente morrer, né, por conta dessas questões, porém causam desconfortos muito grandes, né? A gente acaba tendo que conviver com dores diárias, a gente acaba tendo que fazer o controle dessas dores via medicamentosa, né, com química, ou mesmo a acupuntura e a massagem, né, que é um dos focos aqui do meu canal. Mesmo que a pessoa ela dependa desse sistema de compensação, a gente já está falando que o desequilíbrio ele está ali o tempo todo assoreando a vida da pessoa, e ela precisa fazer várias estratégias para se manter equilibrada. Tá bom? Então vamos lá. Para os chineses, existem dois principais fatores patogênicos, ou na verdade são duas naturezas de fatores patogênicos. Tá? São os fatores internos e os fatores externos. Existe um terceiro fator, não vou falar dele aqui hoje no vídeo, tá? Eu já falei em alguns outros, né, em algumas outras lives, que é o tal dos fatores mistos, como eles costumam dizer, que tem a ver com a vida da pessoa, com o dia a dia.
tá? Com prática alimentar, sono, trabalho, descanso, relacionamentos interpessoais, e questões assim. O que a gente vai falar hoje são fatores que estão associados aí de uma forma bem intensa e que faz parte aí também do pentagrama, dos 5 movimentos energéticos da medicina tradicional chinesa. Então, toda a observação desses desequilíbrios vem da própria observação da natureza, entendendo nós, seres humanos, como parte integrante desse ciclo macro, né, que faz parte aí o planeta Terra. Então, se eu estou inserido dentro do sistema e eu faço parte dele, eu funciono da mesma forma, tá? Então, vamos para os 5 fatores externos, ou seja, para esse macro, né, para esse mundo macro que a gente vive. Eu vou começar lá de novo pelos movimentos energéticos, que fica mais fácil da gente acompanhar. Vamos começar pelo movimento de madeira, tá? O movimento de madeira, a gente tem um quesinho especial por ele, assim, né? Dá a impressão de que ele é o primeiro ali do ciclo que tenha startado o processo, mas na verdade eles surgem juntos, eles surgem de forma simultânea dentro do jogo. Mas vamos lá, madeira. A madeira, ela se manifesta externamente, né? O seu padrão vibracional se comunica com o vento, tá? Nós estamos vivendo a estação da primavera que sintoniza aí com o movimento de madeira e que está associado ao vento, tá? Então é muito comum, galera, nessa estação a gente sofrer consequências relacionadas ao vento, tá bom? Então eu saio na rua, tá calor, tá gostoso, aí de repente uma ventania, né? Muda a temperatura, cai a temperatura, vem um vento mais gelado, e aí eu, né, tô lá exposto, não me preparei para suportar esse vento, né? Assim, não me agasalhei, não fiz nenhum tipo de proteção. Então esse vento ele pode invadir o nosso corpo e causar lesões, muitas vezes diretamente na musculatura, tá? São as travas, né? Os travamentos, assim, cervicalgia, torcicolos, dor na coluna, tá? Tremores, né? Que é aquele tremor involuntário. Sabe quando a musculatura ela treme sozinha, sem a gente comandar, né? Ela fica ali vibrando, muitas vezes na pálpebra, mas pode acontecer em qualquer parte do corpo, abdômen, né? Braços. Então, todo esse movimento ele tem a ver com um vento que veio de fora, conseguiu romper as barreiras do meu organismo, né? A minha proteção, a minha imunidade energética, digamos, tá? Que os chineses chamam de Wei Qi, que é o Qi defensivo, né? Então o vento ele conseguiu superar essas barreiras do meu corpo, invadiu, e a hora que ele invade ele começa a causar problemas ali naquela região. Tá? Esses problemas normalmente vêm através dessas dores, desses desconfortos. Tipo, eu abaixei para pegar alguma coisa, a hora que eu levantei, já levantei travado. Né? Eu virei para o lado para ver o retrovisor do carro, a hora que voltou, já voltou meio estranho. Tá? Então esse é o fator vento agindo de fora para dentro. Tá? Ele está vindo do ambiente externo para o ambiente interno e causando esses desconfortos no nosso corpo. Tá? Ele pode causar danos mais sérios, inclusive, do que esses de dores musculares, tá? Como hemiplegias, né? Quando a face ela fica paralisada só de um lado, dores de cabeça, cólicas, constipação intestinal, várias questões assim. Se eu fiquei exposto, tá? E aí essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz para o nosso interagente, né? Para a pessoa que a gente está atendendo, ou se você está em casa, para as pessoas, para os seus familiares, você ficou exposto a algum tipo de fator externo, né? Do tipo vento, agora a gente tá falando sobre ele, né? Então a pessoa ela tem que relatar para a gente, fala, pô, andei com o carro com o vidro aberto, né? Tava ventando, pode ser isso. No meu trabalho tem um ventilador, ou tem um ar-condicionado que joga vento direto no meu corpo. Sei lá, alguma coisa assim. Minha avó falava isso, né? Aposto que a avó de vocês também, assim, né? Cuidado com o vento, né? Se protege o pescoço, não fica fazendo careta na frente do ventilador que a cara fica torta. Minha avó falava,
né? Não sei a de vocês, mas olha a informação batendo, né? Os antigos eles eram muito mais conectados com esses aspectos sutis da natureza, né? E os chineses já falavam, ó, invasão de vento externo pode causar hemiplegia. Né? Minha avó falava ficar com a cara torta, óbvio, ela não tinha a terminologia correta, mas ela já entendia que se você ficar exposto a vento, a coisa pode causar danos sérios aí no nosso corpo. Tá? Então, é observar. Então, se a pessoa relatou dor, desconforto, torcicolo, travou de uma hora para outra, né? A dor ela veio assim repentinamente, você já começa a investigar a possibilidade dela ter sido invadida por um fator externo, tá bom? Se você investigou todas as possibilidades de vir de fora o problema, aí a gente começa a investigar os internos, tá? Mas a gente chega lá depois. Vamos dar a voltinha aqui por fora primeiro, tá? Então esse é o fator vento, que está associado ao movimento de madeira, tá bom? Ele causa danos principalmente nos músculos, nos tendões, né, nessa parte mais externa, mas ele também pode afetar aí alguns nervos do nosso corpo, tá bom? Causando aí as hemiplegias, paralisações, né, paralisias temporárias. Tá? Vamos lá para o fogo. O fogo já dá para a gente ter uma noção, né? O movimento de fogo ele está associado ao fator calor. Né? Então, quando o calor está muito forte no ambiente, ele pode penetrar no nosso organismo, causando alguns distúrbios aí também. Tá? São doenças características do verão, por exemplo, insolação, diarreias, viroses, inflamações, infecções, tudo que está associado ao processo de superaquecimento do corpo. Tá? Então, se tem ali a terminologia, né, IT, ou inflamação, infecção, alguma coisa assim, é sinal de que o calor ele se fez muito presente. Tá? Mesma história, galera. A pessoa entrou no processo patológico X de inflamação. Pergunta, você ficou exposto? Né? Você ficou muito tempo no sol? Tem que fazer algum tipo de pergunta para a gente dar o ok de que sim, veio de fora, porque aí o tratamento é um. Né? Ou não, veio de dentro, aí o tratamento é outro. Então não adianta eu ficar ali tentando desvendar o mistério, né? Assim, né? Vou ver o pulso, vou ver a língua e acha que está abafando. A gente precisa questionar a pessoa, investigar mesmo, né? Fazer com que ela relembre ali o dia a dia dela, a data em que aconteceu, né? Se é algo crônico, e aí esquece, né? Se a pessoa tem algum tipo de inflamação que é crônica, provavelmente não foi uma invasão externa. Talvez tenha sido lá no começo, mas depois de um tempo isso se instala dentro do corpo. Então já não trato mais como se fosse algo externo, eu trato como se fosse algo interno, porque ele já penetrou e já mora lá dentro, assim, já se instalou, né? Tipo ocupação, assim, né? Entrou, invadiu e ficou, tá? Então a gente vai ter que sempre observar essas questões, né? O tempo todo a gente vai ter que ir perguntando, fazendo esse refinamento de informações para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, tá? Tudo bem, então, movimento de fogo-calor, né? Pode ter alguma outra intervenção de calor a não ser o verão, assim, Guilherme, altas temperaturas? Sim, tem muita gente ainda que trabalha em frente de fogueiras ou fornos muito grandes, do tipo pizzarias ou até algumas indústrias que trabalham com altas temperaturas, tá? Então, se a pessoa ela fica exposta ou fica muito tempo ali perto do calor, ela pode sofrer consequências relacionadas a esse fator externo, tá bom? Então, ela pode estar sofrendo aí questões de influências externas, tá? Então, por isso que é interessante perguntar para ela sempre o que ela faz, né? Como que é o dia a dia dela, as preferências e as aversões, né? Tudo isso é muito importante na hora do levantamento dos dados, das informações, tá bom? Beleza, então vimos madeira, vimos fogo, agora a gente vai para a terra. A terra, ela está associada ao fator externo chamado de umidade na medicina tradicional chinesa. Então, a umidade ela se apresenta do ponto de vista natureza
muitas vezes no final do verão, assim, com um pouco mais de frequência, tá? É óbvio que alguns lugares, por essência, já são úmidos, né? A Thaís aí que está no Mato Grosso, né? Tá pertinho aí do Pantanal, né? Um local que é, por natureza, aí alagado. É óbvio que tem as secas, né? Tem lá a estiagem, mas é um local onde a umidade é muito presente. Lá no norte, também no Amazonas, é um lugar que chove bastante. Mas fora isso, né, onde as cidades e estados onde o clima ele varia um pouco mais, né, ele não é tão clássico ou característico, a gente acaba encontrando essa umidade extra no final do verão, que é a época das monções, a época das chuvas mais fortes, mais constantes, né, das pancadas de chuva no fim de tarde, tá? Isso acontecia com um pouco mais de assim de naturalidade, né? Hoje já não acontece tanto, assim, às vezes anos muito secos, anos muito cheios e aí vem as enchentes, né? Extrapolam todos os limites, sinalizando inclusive que o planeta Terra está em desequilíbrio já há algum tempo também, tá? Porque quando as estações deixam de se mostrar de forma natural, né, ou se apresentar de forma natural no sentido de verão é quente, alto verão, né, que é o final, a canícula, é a estação de chuvas, e aí depois vem o outono que é seco, e aí vem o inverno que é frio, né? Já foi-se o tempo em que as estações se apresentavam assim mais naturalmente e mais fidedignas em relação ao seu estado natural, né? Já vem havendo esse desequilíbrio no planeta Terra há um bom tempo, tá? Então, essa época de chuva eu adoro, né, cortar assim, mas beleza. Essa época de chuvas mais constantes, elas acabam afetando principalmente aí o sistema Terra, né? E ela pode invadir o nosso corpo, causando sensações de peso no corpo, tá? A principal sensação é essa, a sensação de que o seu corpo ele tá assim pesando o triplo do que ele pesa normalmente. A cabeça fica pesada, parece que tem um turbante assim enrolado na cabeça e molhado. As pernas ficam pesadas, parece que a gente está se arrastando, assim, a gente não consegue nem andar direito, não tem assim disposição, sustentação, né? A gente acaba sentindo peso, distensão abdominal, a perna incha, as mãos incham. Isso é percepção de umidade interna, tá? Se vocês derem uma olhada na língua de vocês aí de manhã também, de preferência de manhã, né? Pulso e língua, o principal horário é a hora que acorda, né? Aqui não tem muita intervenção ainda do dia a dia. Mas se você está na sua casa, coloque a língua para fora, assim, na frente do espelho e dá uma observada. A espessura dela, se ela tiver muito cheinha, assim, né, mais inchada, muitas vezes ela ocupa assim, grande parte da boca e fica até com algumas marquinhas, como se fossem edemas, aquela marquinha de cacifo que a gente chama, né? Quando você tira a meia, por exemplo, ele fica a marca, ou tira uma roupa e fica marcado. Isso está sinalizando edema, o seu corpo está retendo líquidos, tá bom? Você pode ter ficado exposto, ou seja, tomou chuva, caminhou em locais molhados, lavou quintal, ficou, sei lá, lavando louça ou lavando roupa. Antigamente lavava, né, roupa no tanque e aí o abdômen ele ficava exposto à umidade ali do tanque. Hoje em dia não tem mais muito isso, né? Mas eram fatores aí externos que possivelmente invadiriam o corpo da pessoa caso ela tivesse uma baixada na guarda aí, né, do ponto de vista terra, né? Se o movimento de terra tivesse mais baixo, mais fraquinho, a umidade ela entra com mais facilidade, tá bom? Alimentação, e aí tudo isso pode interferir também, né? O tipo de alimentação. Os chineses falam que os alimentos frios e de naturezas cruas, eles são produtores de umidade. Assim como o leite também, tá? Fica a dica aí, né? Principalmente quem gosta ainda de um leitinho para dormir ou bichinho para reter umidade e produzir muco no nosso corpo, tá? Então o leite ele acaba sendo um pouco de um venenozinho assim, né? Para o mundo adulto. Ele se faz muito importante ali no crescimento da criança, né? Na parte de desenvolvimento e crescimento, mas depois de um tempo na China ele é totalmente eliminado, né? Desmamou,
acabou o leite, assim. Pouquíssima intervenção de leite ou de suplementação de leite pós esse período de amamentação, tá? Aí fica a dica. Nós aqui no Ocidente parecemos bezerros pro resto da vida, assim, né? Porque se não é leite condensado, é doce de leite, é bolo de chocolate, é brigadeiro, tem fim, né? Leite que não acaba mais, aqui é sorvete, né? A gente mora num país quente, então sorvetinho, se for a base de leite, óbvio, né? Aqueles sorvetes de pote, assim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a alimentação também, porque ela pode estar trazendo de fora para dentro aí o fator patogênico, né? Ou, na verdade, ela vem de fora para dentro, enfraquece o meu organismo e o meu organismo fica suscetível à invasão. Alguns sintomas característicos, além do peso, por exemplo, é a diarreia. E às vezes a pessoa ela ficou exposta, tomou uma chuva, andou na enchente, sei lá, alguma coisa assim, e aí no dia seguinte, pá, diarreia. Né? Quando ela vem logo na sequência de uma intervenção externa, é sinal de que foi invadido. O seu corpo foi invadido pela umidade e o corpo ele está tentando eliminar, pôr para fora. Não interrompa essa diarreia. Agora, se ela persiste por muito tempo, aí pode ser a invasão de um vírus, uma bactéria, é tratado de forma diferente, tá bom? Mas toda a limpeza do corpo ela é bem-vinda. A gente tem que estar sempre observando isso, tá? Beleza, isso é terra sendo invadida pela umidade, né? Ou se você mora até num lugar, né, perto de rio, coisas assim. Bora lá, metal. O metal ele é afetado, né? Ou ele acaba sendo, fica mais suscetível à questão da secura. Tem a ver aí com o movimento de metal, estação do outono, né? Estações mais secas. A secura, como o próprio nome está dizendo, as intervenções dela, né, ou a ação dela no organismo vai causar algum tipo de ressecamento no nosso corpo. Então, pode ser pele, pode ser mucosas, né, olhos, nariz, boca, garganta, pode ser regiões mais delicadas e sensíveis como genitais, ânus, os próprios órgãos internos, né, que eles são revestidos por um tipo de mucosa, um tipo de viscosidade, de umidade, para lubrificar o funcionamento lá do estômago, dos intestinos, da própria bexiga, tá? Então, quando a secura ela se faz muito presente no ambiente, ela começa a causar problemas de ordem dessa natureza da própria secura. Tá secando o meu corpo, né? Ressecando os líquidos orgânicos, aqueles em que eu preciso para fazer funcionar bem o meu organismo. Tá? Então, uma das principais características aí é a questão da secura das estruturas externas, né? Nariz, olhos e boca. Né? E depois vem a pele, aí a secura ela já está mais profunda, já afetou sistemas internos, aí o intestino começa a ressecar também, as fezes vão ficando secas, tá? Mas para a secura de fora invadir e causar problemas e danos nos órgãos internos, vai tempo, né? Você tem que morar num local seco durante muitos anos para que isso surta algum tipo de né, ou que traga algum tipo de desequilíbrio dessa magnitude, tá? Porque quando a gente chega a manifestar, né, quando a pessoa manifesta algum tipo de ressecamento interno, que tem a ver com o sistema respiratório ou intestinos, alguma coisa assim, é sinal de que ela está produzindo isso de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí a gente vai depois fazer o circuitinho de dentro para fora, tá? Então, de fora para dentro ele é um pouco mais sutil, mais brando e normalmente mais passageiro. Por quê? Porque subentende-se que o nosso organismo ele tem força suficiente para fazer o controle da invasão desse fator patogênico. Tá? Ele deu uma vacilada? Deu uma vaciladinha ali, caiu, mas só que logo ele já consegue rebater e colocar isso para fora. Tá? Numa situação normal. Né? Agora, quando eu produzo de dentro para fora, aí fica mais complicado, porque aí o meu organismo ele já baixou a guarda lá dentro. Né? E lá dentro mesmo eu passo a produzir então essas questões todas. Né? Tá bom? Então, externamente, aí a secura vai causar ou provocar esse ressecamento
de mucosas, né, ou de áreas em que eu preciso de uma lubrificação. Às vezes até articulações, né, algum local que eu preciso desse líquido lubrificante do corpo, ele acaba sumindo, secando. Por exemplo, a respirar, né, a gente precisa dessa umidade boa, não é a umidade patológica lá da Terra, é uma umidade diferente, é uma umidade fisiológica, tá? Então o sistema respiratório ele precisa dessa umidade, e aí ele está seco, começa a rasgar todo o processo aqui, né? O nariz começa a sangrar, fica difícil de respirar, né? Eu não consigo filtrar direito as sujeiras que vêm de fora, né? Essa poeira toda que está no ambiente, ela fica grudada aí nessa umidade benéfica do nosso corpo, para depois ser limpa, né, do organismo, tá? Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Bora lá, já passamos por 4. O quinto fator externo é o frio, tá? O frio, ele acaba não afetando tanto nós aqui no Ocidente, assim, a não ser o pessoal que mora mais para o sul, né? Mas é mais comum em países onde o frio é muito grande, né? A gente não passa por frios tão intensos, né, em relação à temperatura, assim, quedas de temperatura, e nem tão prolongados, tá? Veio frente fria, aí fica uma semana fria, ou 2 no máximo, depois já vem aquele sol, né, que as pessoas saem de camiseta muitas vezes até no inverno, tá? Então aqui no Ocidente a gente não sofre tanto com essas questões. Já em outros países tem um pouco dessa interferência externa do frio maçante ali do outono e inverno massacrando as pessoas, né? E chega uma hora que por insistência, né, de tanto dar porrada na parte externa, o corpo ele cede, ele vai minando, ele vai ficando fraco, ele vai se enfraquecendo e aí, óbvio, não tem como a gente sustentar, né, o corpo saudável com tanta invasão de fora, tá? O frio, ele costuma causar paralisias também, muito parecidas assim com as do vento, mas só que de uma natureza um pouquinho mais dolorosa, tá? Chega a doer lá dentro, assim, a gente sente profundamente a dor, né? Esse desconforto. Não é algo superficial, assim, mais ligado à musculatura. Deu um mau jeito no pescoço, estou sentindo que o músculo aqui tá com um nozinho, tá meio travado. Não, a dor de frio é aquela dor profunda. Às vezes a pessoa relata e fala, nossa, a dor que eu estou sentindo parece que está lá no osso, né? Ela sente mais profundo, como se fosse uma facada, assim, uma pontada, algo mais intenso, tá? Mas muito parecido aí com as sinalizações de vento. E o frio, ele tem a tendência de congelar as coisas, né? Quando ele é muito intenso, ele acaba congelando. Então ele pode provocar algumas patologias, algumas dores, onde a pessoa ela perde movimento, né? Muitas vezes articulares, ela sente a dor lá no ombro e ela fala, não consigo mexer, assim, não tem nenhuma limitação física, né? Às vezes a pessoa ela tem alguma patologia física, mas não tem, ela simplesmente, o ombro começou a doer e parou de se movimentar de forma adequada, ele perdeu, na verdade ele não perdeu Yang, né? Ele ganhou Yin demais, e aí o Yin congelou o ombro da pessoa, ele pode congelar outras articulações dessa forma também. Tá bom? Gente, esse foi o circuito externo, né, patológico. Para os chineses, esses são os principais fatores externos que causam desequilíbrios no nosso organismo. Tá? Eles colocam ainda um sexto fator, que é o fator fogo mesmo. Né? A gente falou lá do elemento fogo e o calor que interfere, mas eles colocavam, né, ou colocam, né, dentro da teoria toda, a questão do fogo. Ou seja, de você ficar exposto a fogueiras, fornalhas, questões assim nesse sentido.